Um médico desmaiou ao descobrir quem era sua paciente grávida. Será que era uma mulher muito famosa? Por que esse médico reagiu dessa forma? Tá super curioso para descobrir? Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Martin Steven era um rapaz de bom coração que cresceu em uma família muito simples. Quando estava no ensino médio, conheceu uma jovem chamada Sandra, que além de sua namorada, se tornaria sua futura esposa. Os pais dos jovens acreditavam que esse relacionamento não passava de uma paixão juvenil que em breve passaria, mas não poderiam estar mais do que enganados. Martin e Sandra provaram o contrário para todos e seguiram juntos até serem admitidos em uma universidade. O rapaz cursava medicina e sua namorada fazia relações internacionais, porém algo inesperado ocorreu. Quando Sandra e Martin já estavam na faculdade há 2 anos, a garota acabou engravidando. Os dois ficaram extremamente preocupados, afinal tinham trabalhos de meio período e Martin ainda não trabalhava como médico. Nesse meio tempo, eles acabaram se casando e começaram a lutar com garra para conquistar a vida que tanto desejavam e dar o melhor futuro para a bebê que esperavam, seu filho nomeado de Lissandro. Com o passar dos anos, finalmente Martin se formou e conseguiu emprego em uma clínica pequena na região, mas foi um trágico incidente que impulsionou sua carreira. Do pior ao melhor. Martin cumpria vários turnos para conseguir dar o melhor financeiramente para sua família, e foi em um desses turnos que algo trágico mudaria totalmente sua vida. Um grupo de adolescentes que estavam embriagados acabou se envolvendo em um grave incidente e uma das jovens acabou ficando gravemente ferida. Essa jovem se chamava Ayana. Ela sofreu um trauma na cabeça e quase não sobreviveu. Era a filha de um empresário bilionário. Após a família da garota descobrir o que Martin havia feito por sua filha, eles o recompensaram. O bilionário fez quase o impensável. Ele forneceu uma grande quantia financeira para que o médico construísse um hospital e adquirisse os melhores equipamentos para a clínica. Dentro de pouco tempo, o hospital se tornou muito conhecido e foi classificado como o melhor centro médico, não somente de sua cidade, mas como um dos melhores do país. O pai de Lissandro também ganhou vários prêmios por todo o trabalho feito durante toda a sua carreira. Agora que Martin tinha condições, ele poderia colocar seu filho na melhor escola do estado. Lissandro, além de um ótimo jogador de futebol, era um aluno muito inteligente, então aproveitou que sua família estava sendo tão bem sucedida e escolheu entrar em uma das melhores faculdades de medicina do estado. E não teve erro, dentro de poucos meses, o rapaz se destacou na universidade, sendo reconhecido como um dos melhores alunos da faculdade. Esbarrando no amor. Certo dia, quando Lissandro ia para mais uma das aulas, uma jovem que estava correndo para uma sala em outra direção acabou esbarrando nele e derrubando seus livros. Lissandro a ajudou a pegar os livros e quando a olhou ficou embasbacado com tanta beleza. Não foi diferente com a garota, que demonstrou igual interesse, mas como estavam atrasados, não conseguiram ter um diálogo. Lissandro passou o dia inteiro pensando na linda jovem que esbarrou no corredor e ficou se culpando por não ter pedido seu número de telefone. Fosse pelo esforço do jovem ou por uma ordem do destino, isso em breve mudaria. Numa busca desenfreada de conseguir encontrar aquela linda garota novamente, ele passou cerca de 1 mês fazendo o mesmo percurso que fez no dia do encontro, mas infelizmente ela nunca mais passou por lá. No entanto, o destino resolveu dar uma ajudinha e num sábado, fora da faculdade, o rapaz deu de cara com ela. Só que dessa vez, ela estava em um carro com um garoto. Lissandro sentiu seu coração apertado dentro do peito ao ver o quão feliz a jovem aparentava estar em sua companhia. Será que ela estava em um relacionamento? Lissandro acabou entrando justamente no mesmo restaurante onde os dois estavam indo almoçar. Em determinado momento, o garoto que estava acompanhando a moça levantou e ali Lissandro viu a chance de finalmente falar com ela. Ele se aproximou de sua mesa e assim que a garota o viu, o reconheceu e se lembrou imediatamente do ocorrido de 1 mês atrás, assim desculpando-se novamente. Dessa vez, ele se apresentou
apresentou, o rapaz finalmente descobriu seu nome, Crystal. Ela não hesitou nem um pouco em passar seu número de telefone. Eles não haviam se esbarrado novamente, pois ela estudava pedagogia e seus horários e dias de aula não coincidiam. Aquele dia foi atípico. Ela estava na universidade, pois seus amigos tinham combinado de se encontrarem por lá para fazerem um trabalho. Crystal e Lisandro se tornaram amigos muito próximos e por um tempo foi só isso, principalmente pela jovem namorar. Porém, esse sentimento de amizade foi aos poucos se tornando algo a mais. Eles começaram a passar muito tempo juntos e Crystal começou a admirar a pessoa que Lisandro era e não somente a sua beleza. O jovem também queria ser mais do que amigo, mas tinha medo de ser rejeitado, por isso nunca compartilhou seus sentimentos com ela. Crystal, não suportando mais lidar com seus sentimentos, que sabiam que eram correspondidos, terminou com seu namorado e deu o primeiro passo o beijando. Naquele mesmo dia, eles começaram a namorar. No último ano de faculdade, Lisandro pediu a moça em casamento e ela obviamente disse sim. Afinal, ambos estavam muito apaixonados. As famílias tanto de Crystal como de Lisandro eram a favor do casamento e percebiam o quanto os dois se gostavam. Acontecimentos inesperados. Alguns meses após o pedido, eles se casaram em uma linda cerimônia. Logo começaram a pensar em construir uma linda família, mas isso não chegou a acontecer, pois Crystal não conseguia ficar grávida. Então o casal decidiu visitar um especialista para fazer alguns testes de fertilidade. Acabaram descobrindo que o problema era com Lisandro. O médico receitou vários medicamentos para ele na esperança de que tudo fosse resolvido. No entanto, 2 anos se passaram e nada havia mudado. O homem se sentia mal e impotente, porque tinha uma esposa fiel que nunca deixou de amá-lo, mas se sentia inadequado por não poder ter um filho com ela. Uma noite, Lisandro disse a Crystal que, se ela quisesse o divórcio, ele não a culparia, porque era o corpo dele que era um problema, mas, em vez de deixá-lo, ela sugeriu que adotassem uma criança. O que a mulher não esperava é que algum tempo depois, ela estaria se sentindo muito enjoada. Logo notou que sua menstruação não descia tinha 2 meses. Será que um milagre tinha acontecido? Mas Crystal tinha medo de contar ao marido e ser apenas uma falsa esperança. Pensando nisso, ela fez um teste de gravidez e confirmou que de fato estava grávida. A mulher decidiu então bolar um plano para fazer uma grande surpresa ao seu marido. Para isso, ela contou com o apoio da equipe médica que trabalhava com Lisandro. Assim, Crystal se encontrou com os funcionários e compartilhou seus planos. Todos ficaram emocionados por ela estar grávida e também ficaram felizes em fazer parte do plano da moça. Quer saber qual foi o plano? Continue conosco! Sabendo que Lisandro andava tendo alguns dias estressantes no escritório, um dos funcionários dele o chamou dizendo que havia uma mulher com desconforto que tinha acabado de ser levada às pressas para o hospital. O funcionário disse que o estado geral dela indicava estágios iniciais de gravidez, mas ainda sem aparentar fisicamente. O médico se interessou pelo caso e pediu um teste de gravidez para a moça. Quando os resultados ficaram prontos, ele decidiu ir pessoalmente para o consultório contar para a mulher que ela estava grávida. Quando Lisandro entrou na sala, ficou sem reação ao descobrir que a mulher grávida na sala era sua esposa. O homem acabou desmaiando pelo choque. Após alguns minutos, ele foi acordado pelos enfermeiros. Lisandro sentia como se tivesse acordado de um sonho, mas quando olhou para sua esposa, ele foi aos poucos voltando a si. Seus olhos se encheram de lágrimas e, emocionado, ele acariciou a barriga de Crystal. Ele finalmente seria pai e saber disso encheu seu coração de alegria. 7 meses depois, o bebê do casal chegou ao mundo. Eles não poderiam estar mais felizes. E dentro de alguns meses a alegria se repetiu. Eles tiveram mais um filho. Lisandro e Crystal estavam finalmente realizando o sonho de se tornarem pais e construir uma linda família. Essa é realmente uma bela história. Veja também esse incrível caso de irmãs gêmeas que deram à luz no mesmo dia. O médico ficou surpreso quando viu os bebês. Quer saber por quê? Clique e assista!